Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Hoje vamos contar um pouquinho a história de um homem, um grande guerreiro, comandante do exército da Síria, no tempo do rei Ben-Hadad. Esse homem era chamado Naamã. Naamã era muito respeitado e honrado, né, dentro do povo, respeitado pelo rei. Esse texto todo está aqui em 2 Reis, no capítulo 5, você pode conhecer mais detalhes, né? Mas ele, embora fosse um grande guerreiro, né, no tempo que a Síria dominava sobre Israel, um tempo forte do Império Sírio, né? Esse era um tempo também da existência ou da vida do profeta Eliseu, né, que estava em Samaria. Então, Naamã, apesar de toda essa situação, ter vencido inúmeras batalhas, ele era leproso. Ele pegou lepra. Você sabe que a lepra é uma doença que ela humilha, né, porque não havia cura para a lepra naquele tempo. Era uma doença sem domínio da tecnologia, da medicina. Então a pessoa ficava obrigada a um afastamento, ninguém queria ficar perto dela, ela ficava isolada. É uma doença que envolvia impureza, né, um certo desgaste, então estaria acabando com a vida de Naamã. E Naamã era um homem vencedor, tinha uma família, tinha um bom casamento, tudo, e trabalhava como serva na sua casa, atendia a mulher dele, uma israelita, uma jovem que durante a guerra foi levada prisioneira, cativa, e se tornou escrava, era serva, né, na casa de Naamã. E essa jovem chega para Naamã e fala assim, olha, chega primeiro para a esposa de Naamã, né, a sua mulher, e fala, olha, se ele conhecesse um profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado dessa lepra, né, ele teria uma solução. Veja como é difícil para Naamã, até para sua esposa, dar ouvidos a uma mulher. Mas na realidade, quando você fica doente, quando nós passamos por lutas grandes, a nossa sensibilidade aumenta. Não é à toa que passamos por dificuldades. Deus quer, às vezes, falar conosco, não consegue. Quando estamos em crise, a gente ouve melhor, se abre mais para ouvir, né? Fica mais sensível ao entendimento das coisas que estão acontecendo. E mesmo essa mulher, sendo mais jovem, Naamã podia dizer, quem é essa mulher? De um povo escravo nosso, um povo submetido a nós, né? Muito mais jovem, não entende nada, vai falar de um outro Deus, um profeta de Israel. Se fosse bom para Israel, Israel não estaria debaixo do nosso domínio, né? Ele tinha várias razões para rejeitar a sabedoria e a fala desta jovem, mas ele deu ouvidos à sua serva. Ele deu ouvidos à sua esposa, que chegou até ele falando a dica, a direção que a serva estava dando. Muitas vezes nós temos dificuldade em ouvir as pessoas que estão conosco, ouvir os filhos, ouvir os amigos, ouvir pessoas, principalmente se há alguma colocação de subordinação, né? Ouvir as pessoas que trabalham conosco ou trabalham para nós. Às vezes nós desprezamos essas posições, essas opiniões de pessoas que poderiam ser muito contributivas, mas Naamã era um vencedor e ele ouvia as pessoas, ele deu ouvido à serva, ele deu ouvido à mulher. Ele tinha um problema, meu rei acredita em Rimon, ele não crê nessa religião, não vai concordar com essa história, mas eu tenho que pegar a autorização do meu rei. Então, mesmo diante de uma situação em que ele sabia que provavelmente a posição do rei seria contrária, ele foi até o rei e contou a situação e pediu a bênção do rei. Isso mostra subordinação, isso mostra submissão, isso mostra respeito à autoridade, isso mostra lealdade à sua liderança, né? Isso é uma atitude também de um homem, de uma mulher que podem vencer, que são vencedores. E Naamã teve essa postura, ele foi ao rei e, para a sua felicidade, para a sua bênção, o rei disse, vai para lá, eu te envio para Israel, vou mandar uma carta ao rei de Israel pedindo que ele cure você. E assim acontece, né? Naamã vai para lá com essa carta, o rei de Israel recebe esse documento, fica apavorado, rasga as vestes, né? Acha que é uma intenção maligna do rei da Síria, mas isso chega até os ouvidos de Eliseu, e o profeta Eliseu fala, não, manda ele para cá, para que ele saiba que há profeta em Israel, né? E que há Deus em Israel, manda ele para cá que eu vou recebê-lo aqui. E ele chega lá com seus carros, seus homens e tal, e o profeta Eliseu manda apenas uma mensagem,
olha, vai lá, manda ele se lavar 7 vezes no Jordão. Ele se lava no rio, depois volta para cá, ele vai ser curado, né? Mas que se lave 7 vezes, mergulhe, saia 7 vezes do rio. E ele recebe muito mal isso daí, porque ele esperava que ele fosse chegar lá, o profeta Eliseu ia sair, ia fazer uma oração poderosa, invocando o nome do Senhor, impondo as mãos sobre o local da ferida, né, sobre o corpo dele com a lepra, e aí ele seria curado na hora. Muitas vezes nós desenhamos soluções de Deus, e Deus não quer nos curar, nos tratar, resolver nossos problemas no nosso modo. Deus resolve do modo de Deus. E quando nós cremos no Senhor, nós temos que esperar o modo de Deus e não o nosso modo de resolver as coisas. Deus tem o seu modo. Vamos confiar naquilo que Deus quer fazer, do jeito que Deus quer fazer, no tempo que Deus quer fazer. E aí ele sai revoltado, o orgulho pegou, falou, olha, nós temos rios mais limpos lá na Síria, por que eu vou me lavar nesse rio imundo aqui? E teve um monte de restrições a essa posição, né? Mas, quando estava no caminho, indo embora, os seus servos, os seus guerreiros estavam com ele, começa a dizer, olha, por que você não vai se lavar lá no rio? Se ele pedisse alguma coisa tão difícil, você não faria alguma outra coisa? Ele te pediu algo tão simples, vá se banhar no rio. E Naamã, mais uma vez, dá ouvidos a alguém, ele dá ouvidos aos seus subordinados e vai então se lavar no rio, não é? Uma posição muito interessante, uma posição de submissão, quer dizer, primeiro ele rejeitou a direção do profeta que estava diante dele, mas depois ele volta atrás, revê sua decisão, ouve aqueles que estão à sua volta, né, dá ouvidos, se sensibiliza e resolve obedecer o profeta. Se submete à direção do profeta. Ele entende, se esse é um líder espiritual, vim aqui atrás dele, e eu quero me submeter a esse líder, eu preciso obedecer o que ele falar. Eu não vou seguir coisas diferentes, mesmo que eu não entenda. Por que neste rio? Por que 7 vezes? Por que tinha que ser desse jeito? Mesmo que a gente não entenda muitas vezes aquilo que Deus está nos mandando fazer, vamos perseverar nos propósitos de Deus. Às vezes é um casamento, é uma carreira, uma situação da sua vida que não está dando certo, mas Deus, olha, essa é a minha palavra, obedece, vai por aqui que vai dar certo. Cedo ou tarde a vitória vai chegar nas nossas mãos. E como chegou na vida de Naamã, ele foi lá, se lavou 7 vezes, foi curado, sua pele ficou como de criança, ele ficou muito impactado com o poder de Deus, com a coisa que aconteceu ali. Ele volta para o profeta Eliseu e agradece, e ele quer adorar ao Senhor, ele quer dar um presente para o profeta, ele quer abençoar o profeta. O profeta diz que não precisa fazer nada disso. Esse homem declara com uma frase maravilhosa, ele diz o seguinte, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. E ele começa a servir e adorar o Senhor desde aquele momento para sempre, né? Se aconselha com Eliseu, volta para sua terra e volta como vencedor, né? Ele foi vencedor em muitas coisas, inclusive na lepra. Venceu uma doença que a medicina da época não tinha como resolver. Veja, ele deixou para trás um rastro que é importante para nós, que queremos vencer, queremos fazer coisas boas, queremos dar certo, né? Você que me ouve, você quer dar certo, você quer fazer as coisas da melhor forma, você quer ter bons frutos, bons resultados, né? Ele deixou um rastro, ele deu ouvidos à serva da sua esposa, mais jovem, de um povo teoricamente inferior, estava dominado, né? Ele deu ouvidos à sua mulher, né? Muitas vezes a gente não escuta aqueles que estão conosco. Ele deu ouvidos à sua mulher, ele se submeteu ao seu rei, contrariando as possibilidades, e acabou sendo abençoado por isso. Ele se submeteu ao profeta, ao seu líder espiritual, mesmo não entendendo o que ele estava falando, o que ele estava pedindo para ele, não entendendo o porquê, mas ele obedeceu, né? Ele deu ouvidos aos seus servos, aos seus subordinados, quando chamaram ele à razão, falaram, por que você não vai? Se pedisse para você fazer coisas extraordinárias, difíceis, você faria, por que você não faz o que ele está mandando? E ele fez e foi abençoado. Veja, orgulhos, mágoas e ansiedades nos impedem de ouvir e de obedecer, né? Nós precisamos de um coração leve para ouvir e um coração moldável para se submeter, para obedecer. Esta é a rota dos vencedores. Seja um vencedor
em Jesus Cristo. Siga esse caminho. Tenha um dia abençoado. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.